Deixa eu colocar aqui o amigo de todas as horas, o companheiro. Não tem jeito de fugir do tal do óculos, hein, irmãos? Se não tiver o bichinho, eu vou te falar a coisa, viu? Fica difícil. De longe é uma beleza, mas de perto, complicado. E faço menção aqui, irmãos, de algo tremendo que Deus tem feito aqui na igreja, né? Deus tem colocado e nos dado grandes palavras aqui neste lugar. Como Deus tem trabalhado, Deus tem usado irmãos aqui, tem usado jovens, né? A começar do nosso pastor João, que é, como se diz, é o pioneiro aqui, né? É um homem que, graças a Deus, tem nos servido há muitos anos, com amor, com gratidão, né? Depois vem a pastora Tássia, que é outra, né, benção. Já vem a sogra também, que trouxe de lá na pastora. Pastora Wanda é uma vitória, uma benção nas nossas vidas. Aí vem também, diz que filho de peixe é peixinho. Já vem o Daniel, né? Que vitória, né? O Daniel um dia trouxe uma palavra tremenda aqui e gostaria até de parabenizá-lo. E demais irmãos aqui, o irmão Ariel trouxe com uma palavra abençoada, domingo retrasado. Graças a Deus tem a nossa irmã Estefânia também, que tem trazido mensagens aqui. E eu quero dizer para vocês que eu não sou digno de desatar o sapato nem a sandália dos seus pés, viu? Não sou digno, mas que a misericórdia de Deus desça sobre a nossa vida. Assim como o Senhor tem falado nos corações de cada um que tem entrado aqui, Deus também falou no meu coração. E eu tenho certeza que nesta noite, o que eu não conseguir expressar aqui, irmãos, o Espírito Santo de Deus vai expressar e vai gerar no seu coração uma semente tremenda, para que você possa entender a essência de servir a Deus, a essência de servir o seu próximo, a essência de servir a humanidade, de servir uma nação. É isso que o Senhor quer gerar nos nossos corações nesta noite. Vamos ler aqui, livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 8, eu estou na versão King James. Uma passagem bastante conhecida. Eu sei que você já conhece essa passagem de cor e salteado. Já ouviu muitas mensagens, pregadores gabaritados, estudados, homens doutorados na palavra, constituídos por Deus, a pregar essa mensagem. Mas a palavra do Senhor, ela renova a cada dia. E desde quando o Ronaldo me convidou para trazer a mensagem aqui no culto das primícias, acho que foi lá no mês de novembro, né, Ronaldo? Acho que no mês de novembro do ano passado, mais ou menos, o Ronaldo começou, irmão Cláudio, tem jeito de ser. Foi o Ronaldo, eu tenho que ver, final de ano, muita escala, muitos plantões, aí chegava assim mais ou menos na data que ele falava, que acho que o segundo domingo, né? Aí não dá, falei, Ronaldo, não está dando, complicou, vou estar de plantão, vou estar assim. Falei, meu Deus do céu, parecendo que eu estou fugindo da responsabilidade, parecendo que eu estou deixando de servir, né? Estou fugindo do Senhor. Não, Senhor, eu não quero servir em nada. Não, não é isso. Nós precisamos servir em alguma coisa. Isso aqui não é a coisa mais importante do servir. O irmão aqui trouxe aqui o copo de água e colocou aqui. Ele trouxe uma essência de servir. Mas o que desenvolveu no irmão de trazer o copo de água, será que ele sabe que eu estou com sede? Talvez eu pregue a mensagem e não bebo o copo de água. Mas nele foi gerado, foi desenvolvido no coração, no interior dele, uma palavra chamada empatia. Porque da mesma forma que ele sente sede, ele deve ter pensado, o irmão Cláudio pode sentir sede, eu vou levar um copo d'água, eu vou deixar lá, eu vou servir com um copo d'água. É muito importante, porque imagina só se me dá uma sede braba aqui e eu não consiga a mais expressar a palavra, a mensagem vai ficar perdida. Mas ele já precaveu isso, por quê? Porque houve no coração dele, o Espírito Santo gerou no coração dele uma empatia. A mesma necessidade que ele sente de ter sede, ele trouxe o copo de água para me servir, muito obrigado. E já está aqui geladinha, talvez eu dou um golinho nela aqui daqui a pouco. Todo mundo com a palavra aberta? Vamos lá. Um dia Eliseu foi a Sunem, onde vivia uma mulher rica, que ele ofereceu com insistência uma refeição em sua casa.
Depois disso, sempre que passava por aquela cidade, ele parava para visitá-la e comer alguma coisa. Certa vez, ela sugeriu ao seu marido: olha, sei que esta pessoa que sempre nos visita é um santo homem de Deus. Portanto, vamos construir para ele no terraço um quarto de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Deste modo, sempre que passar por nossa casa, ele poderá se hospedar nele. Aleluias. Somente está aí, talvez nós vamos, se der tempo, eu sou meio assim, tipo meio mais ou menos, mais igual uma maritacazinha para falar, mas eu vou tentar dosar aqui o tempo e dosar as palavras. Às vezes nós vamos percorrer um pouquinho dentro dessa mensagem mais para frente. Mas antes de eu entrar propriamente na mensagem, irmãos, eu quero trazer aqui um fato, algumas coisas aqui, e começar da minha pessoa. Depois que a minha mãe morreu, eu tive que procurar o primeiro emprego, porque na época ficou muito difícil. Meu pai deixou nós, foi para a roça, e eu tive que procurar um emprego. E eu trabalhei nessa fábrica de carroceria, conforme eles me apelidaram de pastor, mas depois eu tive que sair e continuar alguns estudos ali. Na época, as coisas foi ficando difícil, e eu tinha um amigo meu que trabalhava numa churrascaria. Ele também era adolescente, mais ou menos ali uns 16, 15, nós era mais ou menos a mesma idade. E ele chegou perto de mim e falou: ô Cláudio, lá na churrascaria que eu estou trabalhando, está precisando de alguém para trabalhar. E eu falei com ele, pois é, mas você já é um garçom, eu não. Mas como eu precisava de um emprego, eu falei, eu vou lá conversar com o dono da churrascaria. E eu fui lá com ele, cheguei lá. Esse dono da churrascaria, ele era até pai de um esposo de uma irmã minha. Mas ele não me conhecia muito bem, ele sabia assim por alto. E quando eu cheguei lá, ele estava conversando com outro homem, e eu confesso que eu fiquei ali bastante tempo. Mas eu precisava de um emprego. E eu estava ali esperando, e ele conversando, mas eu tive paciência, eu tive perseverança. Eu precisava de um emprego. E de repente ele olhou para mim e falou assim: é você que está precisando trabalhar? Eu falei assim: sim. Você sabe já exercer a função de garçom? Eu disse: não, eu nunca trabalhei, propriamente dito, servindo mesa. Eu não tenho habilidade de pegar a bandeja com a mão cheia de vasilhas ali e levar na mesa. Ele baixou a cabeça, pensou: mas o que você sabe fazer? Eu falei assim: de melhor eu sei lavar copo. Aí ele falou assim: é lavar copo? É. Já é um bom começo. Mas você está disposto a ficar lavando copo? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Sem hora de pegar, mas não tem hora de sair. Eu disse para ele: olha, eu estou precisando, eu necessito, me dê somente a oportunidade. Quando eu disse para ele, me dê somente a oportunidade, ele entendeu que eu falei com ele, que me dando essa oportunidade, eu me esforçaria, e que no decorrer dos meses que viessem, ou talvez até um ano, eu não ficaria somente servindo para lavar no copo,
mas eu queria servir com excelência e passar também a ser um garçom. Não desmerecendo o meu período e ninguém que lavasse copo ali. Mas eu queria crescer. E ele entendeu isso. E ele falou: boa resposta. Vou te dar a oportunidade. Quando eu falo essa historinha, quando eu conto para você esse caso, que é verdade, que é verídico, eu entendo que no reino do Senhor, eu entendo que a igreja também é assim. Para servir com excelência, Deus nos dá a oportunidade. E para nós servirmos com excelência, nós precisamos entender como que Deus serve com excelência as nossas vidas. Uai, irmão Cláudio, Deus serve, Deus nos serve. Essa cadeira que você está sentada, quem te deu? O pastor foi lá, mandou comprar, mas ela veio de uma matéria. Essa matéria sofreu uma transformação. E se nós formos voltar lá atrás, ela veio da natureza. Esse microfone que eu estou nas mãos aqui de metal, ele sofreu uma transformação, mas o princípio dele veio da terra, veio de um metal, veio da natureza. E quem fez a natureza? Quem criou a natureza? Foi Deus. Assim como nós, então, precisamos servir com eficiência, no reino do Senhor, a igreja foi instituída para isso, para servir e servir bem. Porque há um diferencial na igreja, irmãos. Existem empresas prestadoras de serviço, que às vezes ela coloca ali servir e proteger, servir e isso, mas elas falham. Mas a igreja é algo instituído por Deus, que ela não pode falhar. Ou seja, não deveria falhar. Às vezes existem algumas falhas, mas quando nós recebemos essa oportunidade do Senhor, e quando nós olhamos lá para trás, e vemos como que Deus nos serviu, e nos serviu com eficiência, nos serviu bem, e nos deu tudo, nós precisamos gerenciar isso dentro de nós, e abraçarmos esta oportunidade, e não ficar somente no superficial, mas buscar do Senhor a grandeza, para que nós possamos contagiar, e possamos mover, e possamos mostrar para o mundo, o potencial da igreja do Senhor nesta terra. Deus quer mais para você, Deus quer a cada dia mais te aprimorar, mas como Deus serviu-nos? Eu já disse aqui, o Senhor, voltando à palavra de Deus, não precisa muito eu explanar aqui, todos já conhecem. O Senhor estava ali tranquilo. Deus não precisava constituir nada. Pelo seu poder ele estava satisfeito. Ele tinha ali os anjos que o serviam. Mas o Senhor, na sua sabedoria, na sua grandiosidade, creio eu que é difícil entender a grandeza de Deus. Nós somos muito pequenos, estamos muito aquém, estamos muito longe. Mas entendo eu que o Senhor, na sua grandeza, na sua plenitude, talvez ele se sentiu ali e falou: eu vou separar essa terra, essa água, vou colocar terra, vou criar a luz, vou criar aqui o sol. E Deus foi se ajustando. E o Senhor então começou a criar os bichos. Deus cria os bichos, cria os peixes, e faz tudo. Mas Deus viu que faltava algo. Deus percebeu que faltava algo. Então falou: eu criei esses seres, mas nenhum não é a minha imagem nem a minha semelhança. E Deus chama Jesus e o Espírito Santo, e os três num só, na sua trindade, eles criam o homem. Mas o homem eles criam a imagem e semelhança. Mas agora entendam, no princípio, quando Deus criou, Deus falou: haja. E as coisas foram se acontecendo. Foi se separando, o haja de Deus foi acontecendo. Mas quando foi no homem, Deus fez diferente. O homem não apareceu do estado. Deus o projetou. E Deus fez assim, soprou ali o seu espírito de vida sobre o homem. Agora imagine comigo, irmãos. Adão, quem sabe, deitadinho ali no local, e Deus projetador, e quando Deus assopra,
Adão abre os olhos e fica assim pensando, quem sou eu, quem sou eu? E de repente aquele ser maravilhoso, Deus fala com Adão, você será Adão, você é o homem, você é a minha imagem e semelhança, eu lhe criei. E Adão olha e vê tudo, vê os animais, vê o jardim do Éden, e Deus fala, Adão, eis aí, estou te servindo as frutas, estou te servindo os animais, estou te servindo os peixes, tudo isso aí, Adão, é para benefício seu. Eu te colocarei você no jardim do Éden, você vai ter somente o trabalho de dar nome aos animais, você vai viver aí, Adão, em paz, em alegria, você vai viver em comunhão comigo. Tudo aí estava tudo bem, estava tudo natural, não havia pecado, mas Deus, a sua sabedoria, Ele tinha criado os animais e tinha criado macho e fêmea. E Deus olhou e falou, engraçado, eu criei um homem, mas eu vou servir ele agora com uma companheira, com uma adjuntadora, vou servir ele com um maná abençoado. Oh, glórias! Eu vou dar para ele um presente. E Deus então chama Adão, faz ele cair num sono. Pensou eu que Adão falou, meu Deus, o que o Senhor quer comigo agora? Adão, vem cá! Adão dorme num sono profundo. E novamente depois Adão acorda, mas quando ele acorda já tem uma varoa linda do lado dele. Olha a varoa que está do seu lado ali. E diz para ela, você é linda. Você que está namorando, olha para a sua namorada, fala para ela, você é linda, serve ela. Você está achando que servir é só com arroz e feijão? É só servir com dinheiro? Não. Sirva ela com a doçura dos seus lábios, com o romance que você tem. Tira do seu coração uma palavra linda e diga para ela que você a ama, sirva ela. Foi isso que Deus projetou na vida de Adão. Adão, aí ó, quem que é essa, Senhor? Esta aí é Eva. E eu estou te servindo ela para você cuidar dela, viu? Você vai viver a serviço de Eva. Você está servindo a serviço da sua esposa, marido? Se não está, vem para o curso O Meu Máximo que você vai aprender. Ô glória, a oportunidade. Você está servindo o seu marido, irmã? Vem para o curso, como é que chama? Mulher única e mulher que prospera. Porque você vai aprender a servir e servir com excelência. Ai, 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 começou o puxão de orelha. Não é puxão de orelha, não. É só para descontrair, irmãos. Longe de mim fazer isso. E eu creio que Adão, irmãos, ele ficou maravilhado com aquela mulher linda, né? Eva, provavelmente, com certeza, era uma mulher muito bonita. Não mais do que a Késia. Não sei se ela está assistindo. Amor, eu te amo. Késia é linda. Eu já te servi hoje. Oh, maravilhas. Glória a Deus. Se ela não estiver servindo, alguém vai contar para ela. Você foi elogiada lá. Ela nem sabe que eu estou trazendo a palavra aqui hoje. Não contei, não. Apesar que depois ela vai me xingar. Por que você não me falou? Preferi ficar no anonimato. Deixa para lá. Mas, irmãos, que coisa tremenda. Deus serviu Adão com a esposa dele. Depois serviu com os filhos. Apesar de todo acontecimento que teve, do romper, do pecado, Deus não deixou de servir. Apesar de todos os acontecimentos, a nação foi se crescendo, foi se multiplicando, muitos se rebeliaram, mas nem por isso Deus deixou de servir. Quando Deus mandou Moisés tirar o povo das garras de Faraó, Deus serviu o povo no deserto. Deus não deixou o povo passar fome. Deus não deixou as vestes se acabarem.
Diante daquele sol escaldante, daquela situação, Deus sempre serviu com excelência, Deus sempre serviu com bondade, Deus sempre serviu com integridade, com generosidade. É para isso que Deus instituiu a igreja, para receber os mesmos princípios com que Ele nos serviu, para nós também servirmos o nosso próximo. Mas Deus não se importa se nós não servimos. Meu Deus do céu, você falou blasfêmia? Não. Se eu chegar aqui na igreja, presta atenção, se eu chegar aqui na igreja, e eu sentar nesse banco e trancar a minha boca e não falar nenhum ar, falo, hoje eu não vou adorar o Senhor, não vou orar, não vou servir o Senhor com nada, eu vim aqui na igreja somente para ser um fantoche. Deus não vai chorar, você não está me servindo, Deus não vai ter depressão por causa disso, porque servindo Ele é Deus, e se eu não servir, Ele vai continuar sendo Deus. Tem que partir de nós o servir. O servir com excelência tem que partir de nós. Mas o mais importante disso, irmãos, que Deus, Ele instituiu juízes, instituiu reis, instituiu profetas, sempre para viver a benefício da humanidade. Porque Deus ainda confiava e sabia que no meio dos teus existiria aqueles fiéis. Deus confia no homem? Confia. Deus não confiou em Jó? Vai lá, Satanás, arranca tudo dele, é homem reto, fiel, íntegro, eu confio nele e eu sei que ele não vai me negar. Confia. Depende da forma com que nós servimos o Senhor e extraímos dele os seus benefícios e as suas oportunidades que ele tem nos dado. Então Deus é um ser sábio, difícil de ser até mesmo estudado pela sua grandeza. Nós caminhamos através da teologia, através dos homens mestrados, através de homens que escrevem grandes livros, e através do que a igreja tem nos proporcionado. Olha que maravilha, a igreja aqui tem servido aqui algo tremendo, quando traz esses cursos aqui, para nos aprimorar, para que nós possamos propagar isso lá fora. E possamos mostrar para essa sociedade, para essa geração, que ainda há uma solução. Pessoas que estão à mercê de depressões, pessoas que estão à mercê de suicídios, pessoas que estão à mercê das coisas políticas desse mundo, dessas sujeiras, desses atos. Mas para a igreja, para o Senhor tem mais excelência para nós. O que o Senhor tem, Ele é de mais de bom para nós. E o Senhor então continuou. E quando o Senhor então continuou a servir o povo e mostrar para o povo a importância com que Ele nos amava, com que Ele nos ama, Deus então se vê e chama Jesus. É como se já não tivesse ninguém, o povo já não estava aceitando mais aqueles que estavam ali. E Deus fala, agora eu vou provar para eles o maior amor que eu tenho. O amor do meu filho. Através do meu filho eu vou provar para ele o quanto eu os amo. E Deus agora manda com mais excelência ainda. Se Deus mandou juízes com excelência, se Deus mandou profetas com excelência, se Deus mandou reis com excelência, alguns sim, tiveram no coração dele para governar as nações. Imagina Jesus, que foi a maior excelência de Deus para as nossas vidas. Foi através da vida de Jesus que Deus nos serviu o seu Filho amado. Ele como Deus dotado de sabedoria trazido dos céus, mas como homem, um homem inteligentíssimo, desafiador, um homem que não se deu e não se deixou se levar pelas mentes humanas, mas com a sua capacidade de gerir as emoções, com a sua capacidade de se liderar a si próprio, ele deixou o povo e a nação e muitos grandes, naquela época, com a pulga atrás da orelha. Confesso para os irmãos,
Servir é ser desafiado. Servir com excelência é servir com empatia. Servir com excelência é servir com o mesmo amor com que Deus nos serve e com que o Jesus Cristo esteve aqui na terra nos mostrando esse grande amor do Pai. No domingo passado nós vimos aqui, irmãos, a mensagem que o pastor nos trouxe. Eu não consegui captar e guardar a mensagem toda, mas algo que o pastor falou que ficou no meu coração. Foi quando o pastor disse aqui a respeito daqueles que levavam as picanhas, levavam os contrafilés. E algum grupo levava ali a carne moída, o boizinho ralado. Uns levavam um ovo caipira. Se eu tivesse lá, eu ia levar o pé de galinha. Aqueles lá, irmãos, que levavam a picanha, levavam ali os contrafilés, conforme o pastor nos mostrou e nos contou que eles ficavam olhando, eles não queriam se misturar. Aqueles estavam completamente destituídos do serviço de Deus, porque eram uns egocêntricos, eram uns egoístas. Eu queria ver se Jesus estivesse ali no meio deles, o que Jesus ia fazer com eles. Vocês são muito hipócritas. Vocês estão longe de servir com excelência, porque vocês não sabem repartir. Eu sou o pão da vida, e eu reparto a minha vida entre vocês, entre a humanidade. Eu reparto a minha vida até mesmo entre os traidores e aqueles que me perseguem, mas vocês não podem chamar os que trouxeram o pé de galinha, não trouxeram o ovo para se assentar com vocês e se deleitar com vocês, seus bandos de egocêntricos. Como vocês dizem que vão me servir na Santa Ceia, se vocês não servem o que está do teu lado, do teu próximo? Cadê a excelência da sua servidão? E era um bando de bobos, porque mal sabiam eles. Se eu tiver para vocês, vocês estão tudo aí rugados, pé de galinha é cheio de cartilagem, e eu adoro pé de galinha, e eu como toda semana, por isso que o meu rostinho está esticadinho. Ah, glória a Deus! Após que eles chegarem e ficar no espelho olhando. Contrafilé é gostoso, é bom, mas quem gosta, gosta, quem não gosta. Mas se quiser me agradar, não precisa ser contrafilé e picanha, não. Pezinho de galinha com piqui, com macarrãozinho, tá bom demais, né, não, irmão Ivan? Não. Ser fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. Agora, que lá no Carretão Gaúcho, no negócio nosso lá dos homens, tava bom demais. E os garçons nos serviu com excelência, né, pastor? Que coisa tremenda. Imagina que os garçons ali nos servindo, irmão Jazão, com a cara. Eu acho que ia ficar, dá até mal digestão, né? Nossa, os garçons estão parecendo que ele brigou com a sogra, com o sogro, com... Não, que eficiência que eles vinham, ó, e vinham, calma, eu quero servir vocês, porque eu quero que vocês saiam daqui fartos. Como é que é? Opa, o arrozinho carreteiro, deu uma embuchadinha, mas foi bem. Irmãos, tremendo isso, simples, brincando com vocês e vocês rindo de mim, porque, não que eu sou palhaço, mas que eu sou engraçado mesmo. Mas aqui, deixa eu te falar uma coisa. Nós saímos de lá saciados. Aquele que tem fome. Irmãos, Jesus era um homem inteligentíssimo. Eu fui desafiado esses dias, poucos meses atrás. O Tiago estava com um livro lá em casa, andando para lá e para cá com esse livro. Outro sentava no sofá, outra hora sentava na cama. E eu confesso para os irmãos uma coisa, eu não sou muito bom para ficar lendo, não. Certas coisas assim, livro, você quer ver eu dormir, eu pegar um livro para ler. A Bíblia, para me ler, eu tenho que... É só eu que sou de jeito aqui, né? Amém, graças a Deus. Parabéns para vocês. Mas aqui, eu sou extremamente... Quando eu começo a ler, o livro cai para um lado. E o Tiago está lá lendo um livro lá e tal. Ô pai,
Nós tá lá na cozinha, lá fazendo uma janta lá, um almoço, não sei. Está lá fazendo, minha vida é na cozinha, eu gosto muito de cozinha. Então, 90% lá em casa eu fico na cozinha. Aquelas que ela gritando, não, vai subir não. Eu falei, calma, estou aqui fazendo torresminha aqui. Mas aí, tô lá, o Tiago chegou e falou, pai, quer desafiar o senhor. Eu falei, me desafiar? Eu falei, uai, geralmente é o pai que desafia o filho desafiando o pai. Eu falei, opa, qual que é o problema, Tiago? Eu quero que desafie o senhor a ler esse livro aqui, ó. Eu falei, que livro é esse? O homem mais inteligente da história, Augusto Cury. Eu falei, pai, eu não vou contar para o senhor, não. Mas também não vou contar para vocês, não. O que que fala, não. Eu quero desafiar, se for Tiago, eu vou falar com a conversão, desafio mesmo. Porque eu sou bom para dormir quando eu começo a ler. Mas eu vou aceitar a proposta, vou aceitar o desafio. Servir é desafiado, irmão. Para você servir com excelência, você tem que ser desafiado. Jesus foi desafiado por todas as situações dele, irmão. Desde quando ele nasceu, desafiaram Jesus querendo matar ele. Sofreu desafios de tudo quanto é forma da natureza, passando frio, calor escaldante, mas Jesus não deixou de servir, e serviu com excelência. Serviu no mar bravo, com vendaval, mas serviu. E eu comecei a ler o livro. Irmãos, confesso para os irmãos, não sei se alguém que já leu, mas esse é uma coletânea, eu já comprei 5, e não quero parar, irmãos. É conforme o pastor aqui, sempre nos dá aqui, outros irmãos também nos falam aqui. Irmãos, nós precisamos desenvolver algo em nós, porque se nós ficarmos parados nessa mercê da tal da internet, da tal da rede social, irmãos, nós estamos perdendo muito tempo. A igreja perde muito tempo. Não que nós não precisamos de certas coisas. Não é isso, irmão. Não quero ser taxativo aqui. A transmissão está sendo aqui via internet, ela é importante. Mas eu quero dizer aqui, irmãos, que o quanto de tempo nós perdemos na nossa vida quando nós deixamos de enriquecer o nosso conhecimento, o nosso intelecto, através de homens e mulheres que escrevem livros, que vão nos acrescentar em muito, e vão fazer com que nós entendamos, irmãos, a fundo, os porquês da vida, os praquês da vida. Maravilhoso. Li uma vez, preciso ler 2, porque é difícil entender. Aí já compramos o outro dele, que é o líder, o maior líder da história. Já compramos o terceiro, o médico das emoções. E nós estamos nesse desafio. Para quê, irmãos? Para nos alimentarmos, para que nós possamos entender mais do Senhor, gerenciarmos as nossas emoções, para não cairmos, irmãos, em depressão, neste mundo que está conturbado do jeito que está. Ser líderes de nós mesmos, para que nós possamos entender o que foi o líder, o maior líder da história, o Senhor Jesus. Ele, irmãos, como o maior líder da história, eu até anotei aqui, como o maior líder da história, ele tinha sonhos para a humanidade. Jesus amava a humanidade, Jesus nos ama, irmãos. E esse amor que engrandeceu, esse amor que trouxe essa eficiência e essa grandeza sobre a vida de Jesus, que trouxe dos céus para a nossa vida, é com que trouxe para Ele a vontade de servir-nos. E nós, o que nós temos feito para servir o Senhor e para servir o nosso próximo? Há necessidades maiores de cada um com as suas particularidades. Estamos aqui com as nossas ceias que trouxemos. Serão pessoas que são beneficiadas, que às vezes nós não vamos conhecer e nem conheceremos, mas a igreja serve para isso, a igreja nasceu para isso, para proporcionar aquilo que o Senhor trouxe para a igreja. Nós também temos que proporcionar ao nosso próximo. Mas se você não tem para servir assim, sirva com um abraço. Se você não tem para servir com um abraço,
sirva com aperto de mão. Mas tudo que fizeres e fizeres, fazei como para o Senhor. Agora um outro princípio do servir, que para servir você não precisa ter o bolso cheio de dinheiro. Para você servir com excelência, você não precisa ser dono de multinacional, de empresa. Você precisa ter a essência do amor do Senhor na sua vida. Você precisa ter a empatia. Você precisa ter a generosidade do Senhor. Os frutos do Espírito Santo têm que estar na minha e na sua vida para nós servirmos com excelência. E para que nós venhamos desenvolver esses frutos, aí nós começamos a entrar na profundidade desses homens capacitados, homens de Deus, que trouxeram seus livros, escreveram e mostraram para nós que nós podemos ir muito mais além. No livro o maior líder da história, ele coloca lá um doutorado lá em psicologia, Marco Polo. E ele vai gerenciar 12 alunos. Vou contar um pedacinho aqui só, mas se vocês quiserem eu empresto. Mas como diz a pastora Taz, devolve. Irmãos, ele gerencia, começa a trabalhar em 12 jovens problemáticos de uma universidade. Interessante que quando ele começa a trabalhar ali com eles, ele faz um teste. E um dos testes que ele faz vários testes, mas o primeiro teste ali, ele manda que eles saiam e ele abracem pessoas. Eles mandam que ele saia e abrace árvores. Louco, né? Para mim, para você, eu não sou psicólogo, para mim, para você, louco. Mas ele mostra com qual importância é você ter empatia e saber ouvir as pessoas. Às vezes tem uma pessoa do seu lado, e você não puxa o assunto, você não quer escutar. E às vezes aquela pessoa está ali, ela está precisando que você sirva para ela, e sirva quem? Jesus. Um Jesus que cura, um Jesus que liberta, um Jesus que transforma, um Jesus que salva, um Jesus que multiplica. Para servir com excelência, não tem como nós escolhermos. O que vem do Senhor, vem com bondade, com misericórdia, com benignidade. Agora eu fico imaginando Jesus ali, multiplicando os pães e servindo aquela humanidade ali, aquele povo, debaixo daquele dia em que ele estava ali, falando aquela multidão, e o povo com fome. Se aparecesse um ali e falava, eu não sei qual espécie de peixe que tinha ali, se era só tilápia, se era só traíra, mas você já imaginou se não tivesse o salmão? Eu não como, eu como só para me servir, só se for com salmão, Senhor Jesus. Então você já está desclassificado. O que o Senhor nos servir, nós temos que estar prontos a receber. Porque às vezes até nos servir dentro da palavra de Deus, será coisas pesadas. Porque se nós entendemos como o Senhor serviu, no seu modo de servir, ele passou perseguição. Você está disposto a servir com excelência e passar a perseguição? Quando o Senhor serviu com excelência, ele tomou tapa na cara e tomou cuspida. Ele foi esbofetado. Mas para nós servirmos com excelência, nós também estaremos dispostos a sentir o que o Senhor sentiu? A deixar que este amor do Senhor esteja sobre a nossa vida. E nós venhamos assim ser capacitados e trabalhados pelo Senhor. No terceiro livro, que eu já estou lendo o terceiro, O Médico das Emoções, do mesmo autor, tem um título lá, Garimpando Ouro em Corações Humanos. Mas esses corações humanos, que ele manda os alunos desafiarem, os alunos vão nas prostitutas, eles vão nos mendigos. Vão lá, sirvam as prostitutas e sirvam os mendigos. Meu Deus, vão falar mal de mim. Vão falar que eu estou em pecado. Não, Jesus esteve no meio delas.
Jesus esteve no meio deles. E no meio deles Jesus curou leprosos. No meio delas queriam apedrejá-las, mas Jesus interviu e mostrou para ela que no coração dela tinha ouro, e ela valia, e uma alma vale muito mais do que o mundo inteiro. Irmãos, a partir daí, eu comecei a mudar um pouco a minha concepção a respeito disso. E faço menção aqui, e parabenizo quem tem este dom de escrever, de registrar algo que sai do coração de Deus para o seu coração, porque vai acrescentar muito na minha vida e na sua vida. Claro que não deixando a palavra de Deus, hein, irmãos? A escola dominical, a palavra do Senhor é a maior essência, mas é muito bom. E eu vejo agora que o tempo que eu perdi, eu já estou tentando recuperar e ganhá-lo, mas ganhá-lo em conhecimento, ganhá-lo em gratidão, ganhá-lo em sabedoria. E agora, com os poucos minutos que eu tenho aqui, nós vamos entrar na mensagem. Rápido. O que diz aqui? Eliseu, precisa muito de eu falar de Eliseu. Aquele que andou com Elias, aquele que viu Elias ser levado no carro de fogo, mas que a capa desceu sobre ele, a unção desceu sobre a vida dele ali, e ele tomou aquela capa. Da mesma forma que Elias serviu, Eliseu aprendeu com Elias. Há quem diz que quer ser inteligente, quer buscar sabedoria, quer fazer bem, fazer certo, ande lado a lado com o homem de Deus. Ande com quem também faça as coisas certas, com quem fala certo, com quem procede certo. Isso vai ser notório na sua vida e na minha vida. Ou seja, se eu pudesse andar com o pastor João todo dia, eu estaria bem na fita. Amém. Homem de Deus, que saiu lá de Alagoas, jovem, para servir aqui, deixou a família, deixou na época, namorada lá, né, pastor? Ficou aqui, e não mediu esforços. Por quê? Porque ele entendeu com que Deus serviu ele, com que o Senhor fez por ele. Ele também tem um legado e deveria deixar esse legado para a igreja. E tem estado aqui conosco. Assim foi Eliseu. Eliseu passava naquela cidade. E aqui nós vemos que a mulher era rica. Então nós entendemos que existem algumas pessoas, ou várias pessoas, que têm dinheiro e têm posição, são ricas, mas estão dadas a servir. Nós não podemos excluir e dizer que porque tem dinheiro são iguais. Não, nem todos são assim. Jesus provou isso. Quando ele falou, olha, quer me seguir? Aquele rapaz que tinha, vende tudo. Mas Jesus estava testando ele. Claro que ele não precisava vender tudo. Não é isso. Jesus estava, aonde está o seu coração? Você me serve pelo que eu sou ou pelo que eu vou fazer por você? Pesado. Você me serve pelo que eu sou ou pelo que eu posso fazer? Aquela mulher rica tinha dinheiro, viu o profeta passando ali. O profeta de vez em quando jantava, almoçava e tudo mais. Mas aquela mulher foi, inteligentíssima. Ela pensou, e que? Esse homem é de Deus. Esse homem tem vindo aqui nessa cidade, tem servido, essa cidade tem servido aqui. Eu tenho visto que ela observou, creio que ela observou Eliseu, eu tenho visto esse homem orar, eu tenho visto esse homem profetizar. Esse homem é um santo homem de Deus. Até então eu estou servindo ele somente com o almoço, com a janta, com o café. Mas aquela mulher teve uma inteligência e ela já tinha feito o curso Mulher Única e Mulher que Prospera. Sabe por quê? Porque ela chegou e falou com o maridão dela. Bem, amorzinho, esse homem está aqui
só tomando café e almoçando e indo embora. Eu não sei onde ele está dormindo. Talvez está dormindo no monte, talvez está dormindo numa caverna, talvez está dormindo. Não sei, mas nós vamos servir ele com mais excelência. Vamos fazer um terraço. Ela poderia ter feito um porão. Fazer um porãozinho aqui e colocar o homem de Deus. Não, vamos valorizar o homem de Deus. Igreja, vamos valorizar o homem de Deus que Deus tem colocado aqui no nosso meio. Eu não falo isso só por causa que o pastor está aqui, mas tem irmãos e você também quer ser valorizado, porque Deus te valoriza como igreja, e nós também temos que valorizá-lo. Não é fácil. Façamos um terraço, e nesse terraço, nós vamos colocar só uma caminha. Não, vamos colocar o melhor colchão, vamos servi-lo com excelência. Vamos colocar também uma mesa. Vamos colocar uma lâmpada. Porque esse homem precisa ler os seus livros, ele precisa ler a palavra, ele precisa de uma cama para descansar. Ele precisa de uma mesa para sentar, para tomar o seu café, para ter uma comunhão com o seu servo Geazi. Vamos servir com excelência. Agora eu te falo uma coisa. A mulher serviu com interesse? Nenhum. Ela não tinha interesse nenhum em servir o profeta. Quer prova disso? Aqui, ó. Um dia Eliseu chegou à casa, subiu ao seu quarto e deitou-se para descansar um pouco, lá no versículo 12. Eliseu mandou Geazi dizer: tu tens sido generosa. Aquela mulher estava no princípio daquilo que Deus quer para mim, para você, para servir com excelência. Generosidade. Inteligência, generosidade. Guarda isso. E nos proporcionado muitos benefícios. Servir com excelência promove benefícios. Para quem é servido, também, mas também para quem está servindo. Quer ver o que aconteceu? O que poderia fazer por ti? Gostaria que eu me intercedesse junto ao rei, comandando o exército, diante de alguma causa, alguma coisa sua? Que ela falou: não, eis que eu vivo em paz entre o meu próprio povo. Ela estava em paz. Tem uma frase desse livro do Augusto Cury que ele fala: a minha paz é o bastante, o resto é lixo. Ela estava em paz com ela. Ela estava em paz com o seu esposo, estava em paz com... Tranquilo, Eliseu. Eu não tenho interesse, eu não coloquei você aqui na minha casa, no meu terraço, com interesse nenhum. Mas se nós continuarmos aqui a mensagem, irmãos, que no decorrer, aquela mulher tinha uma necessidade, ela não contou, ela não tinha filho. Se ela fosse uma mulher interesseira, falar: olha aqui, ó, você é homem de Deus, eu sei que você ora, a chuva cai, se você falar para não cair também não cai, se o sol parar, o sol fica quieto, você fala, você é homem de Deus, a palavra de Deus está com você, você é um profeta que é respeitado. Se você falar para o rei que não vai chover, não vai chover. Então, se você falar: eu não tenho filho, e eu agora te dei pão, te dei casa, te dei... Agora, o meu interesse é o seguinte: eu te servi, mas eu estou interessado em você orar e eu me engravidar e ter um filho. Nada, eu estou em paz. Geazi que falou: ó, eu acho que eu sondei ela aí, parece que ela não tem filho não. Ele falou: não, Deus vai servir ela com um presente maravilhoso, um filho. Mas eu fico pensando, Maria, que coisa tremenda receber o maior presente na face dessa terra, Jesus Cristo. Deus serviu nós, o ventre da Maria, através do ventre da Maria, o Senhor Jesus. Que benefício,
que magnitude, que eficiência, que graça recebeu aquela mulher, que alegria receber o Salvador, dar o seu ventre para o Salvador, o Senhor está me servindo. Ou seja, Maria foi mais beneficiada do que todas as mulheres. Bendita és tu, mulher, entre todas as mulheres, que de você vai nascer o Salvador dessa terra. E o povo ainda fala que nós não gostamos da Maria. Nós amamos essa mulher, santa de Deus. Havia outras adolescentes, outras moças ali, que Deus podia instituí-las, mas Deus apontou ela, porque algo diferente tinha na vida daquela menina, daquela moça. E nós a amamos. Antigamente, nossa Deus, se falar de Maria no altar da igreja, você está pecando, irmão. Nossa, irmãos, o que é isso? Está vendo, irmão, como que as coisas vão caminhando e Deus vai nos trazendo assim algo primordial e vai nos mostrando, irmãos, o tanto que nós precisamos buscar e ganhar esse tempo no entendimento da palavra. E saber com que a importância tem e teve essa mulher. E essa aqui também não tinha filho. Aí Elias manda chamar e fala aqui, daqui uns 9 meses, você vai estar grávida. Irmãos, que ousadia, hein? É, meu amigo. O homem tem que estar afinado. O homem tem que estar no propósito do Senhor. Tem que estar na servidão de Deus para apontar para o ventre de uma mulher e falar, daqui 9 meses você vai ter um nenê. A mulher falou, o que é isso? Meu marido já está velhinho, tadinho. Esquenta a cabeça, não. O Espírito Santo proverá na vida dele. Passou poucos, os 9 meses, o nenenzinho nasceu. Chorando. Irmãos, que alegria que aquela mulher deve ter ficado, hein? Imagina só. Mas ela deve ter pensado assim, foi o maior serviço com excelência na minha vida. Eu servi com excelência e recebi um presente com mais excelência. É uma criança que eu não tinha e agora está aqui no meu lar para alegrar o meu lar. Irmãos, se nós servimos, se a igreja servir, com o intuito de receber alguma coisa, está fora. Jesus não serviu a igreja, não serviu nós, não serviu a humanidade, a sociedade com interesse nenhum de receber nada. Ele ia receber do Pai. Jesus nunca cobrou nada. Aí eu dei vocês pão, dei vocês água, agora, não. Se vocês quiserem, comereis o melhor dessa terra. Se vocês tiverem sede, e vocês estiverem dentro de vocês a simpatia dessa sede, com que é a mesma sede que eu tenho, mas eu digo para vocês, gerencie dentro de vocês a sua necessidade, transfira para o teu próximo. E saiba de uma coisa, que dentro de mim existe um rio de água viva, e este rio fluirá e correrá em vocês, e vocês jamais não terão sede, não faltará para vocês a água, e não faltará para vocês o pão. Existem pessoas que retroagem e não servem, ou às vezes não querem abrir a sua mão e não querem doar e dar o seu tempo para ninguém, porque o tempo tem sido mais importante do que tudo. Pessoas que vivem à mercê do tempo. O tempo não é meu, o tempo é de Deus. O tempo vai correr, queira ou não queira, as 24 horas do dia vai passar. E se você for gerenciado pelo tempo e deixar o tempo vai te enganar, você vai se deprimir, porque você não vai conseguir fazer tudo que você tem para fazer. E você vai ficar frustrado, e se você ficar frustrado, você vai se culpar, você vai se cobrar, se você se cobrar. Talvez o seu intelecto, a sua personalidade psíquica não vai aguentar, porque você vai ser martirizado por essa sociedade, pelo seu patrão, você vai ser martirizado pelo seu cônjuge, você não conseguiu fazer isso a tempo.
Aquieta-te, acalma-te. Deus é dono do nosso tempo. O nosso tempo não é o relógio humano, nós dependemos dele, mas existe um relógio celestial, que Deus faz tudo na hora certa. Não adianta o tempo de Deus. Deus vem e faz tudo na hora certa. Coloca e entenda diante de você. Aprenda somente a servir, 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 servir com excelência. Ó, com o meu tempo estiver acabando aí, pode dar um sinal aí, viu, irmãos? Que se deixar eu vou até meia-noite. Estou brincando. Jesus amava a humanidade, irmãos. E como maior líder, ele queria que a humanidade julgasse menos. Servir, irmãos, é muito melhor você elogiar do que você criticar. Hoje há tantos julgamentos, tantas pessoas que julgam, mas é muito mais gostoso quando você elogia. Porque quando você elogia, você demonstra para a pessoa que está sendo elogiada que ela é importante. E que ainda existe um pouquinho de esperança, que esse pouquinho de esperança vai reviver. Então, quando eu falo isso, eu entendo que o servir, irmãos, é a mesma coisa da lei da semeadura. Quando você lança uma semente, e essa semente é lançada com excelência, ela vai produzir frutos, e esses frutos vão gerar algo para beneficiar alguém. E eles vão se multiplicar. Jesus, como o maior líder, ele queria que a humanidade amasse incondicionalmente. Não houvesse condições para amar. Ah, eu amo aquele ali eu não amo. Eu amo, não, porque, não. Jesus amou a todos sem fazer exceção de pessoas. Amava o rico, amava o pobre, amava o mendigo, amava a prostituta, amava qualquer um. O amor de Jesus estava contagiando, e aonde ele passava, ele fazia e deixava a sua semente ser gerada, servindo com excelência. Jesus queria que a humanidade perdoasse quantas vezes necessária for. Difícil perdoar, não é? Quando um te dá um tapa na cara, quando um levanta contra você, difícil perdoar e você gerenciar isso. Mas para servir com excelência, nós precisamos aprender a perdoar. Porque se você não perdoar, você vai servir o seu próximo. Se eu não perdoar a minha esposa não me perdoar, eu não tenho como servir a minha esposa com excelência, porque vai haver uma raiz de amargura dentro de mim. E se haver essa raiz de amargura, como que eu vou servi-la com excelência? Vai estar agindo em minha carne e não o Espírito Santo. Fica difícil. Jesus servia com excelência, porque ele servia com amor, ele servia com o seu íntegro, ele servia com a sua personalidade, mas uma personalidade fiel, uma personalidade sincera. E por último, Jesus, como o maior líder da história, ele queria que a humanidade desse o melhor de si para os necessitados. A igreja precisa, a igreja será, e a igreja tem que continuar sendo, neste princípio, dar o melhor de si para esta geração, para esta sociedade que está carente, que está necessitada. Aquela mulher foi beneficiada, porque ela entendeu que servir um homem de Deus, lá na frente, ela plantou e ela colheu. Aí se você ler, você vai falar assim, mas o filho dela passou mal, morreu. Mas aquela mulher voltou, quando o filho dela morreu, ela pegou o filhinho dela, colocou na mesma cama, no mesmo lugar que o profeta deitou, e foi atrás do profeta. Chegou lá atrás do profeta, o profeta viu ela de longe e falou assim, ela vem pedir algo, mas o profeta já sabia, Deus já tinha revelado. E o profeta falou assim, olha, corre, pois, ao encontro dela, indaga-lhe, e pergunta para ela se está tudo bem. Como está o teu marido, como está o teu filho? E ela respondeu para Geazi. O profeta mandou, Geazi era o servo de Eliseu. Shalom, tudo em paz. Mas está tudo em paz? Tá. O filho dela estava morto na cama do profeta, do terraço onde o profeta dormia, quando ele passava lá. Mas está tudo em paz? Está tudo em paz.
Pesado, hein? Você perder alguém e dizer que está tudo em paz. Não é fácil. Mas quando o Senhor está, e quando nós gerenciamos, irmãos, as nossas emoções, e olhamos para o que o Senhor teve, para o que o Senhor sofreu, para a morte de cruz, para o que o Senhor fez pela minha vida, pela sua vida, para nos servir com excelência, nós começamos a entender, e começamos a crer, que o Senhor pode fazer tudo no tempo dele, na hora certa. Mas ela contou para ele, e ele foi até lá, e chegou até lá. Eliseu sentiu que mais uma vez ele tinha que servir, e servir com excelência. E esse servir com excelência, ele deitou em cima daquela criança, naquela cama, e rogou a Deus, e Deus ressuscitou. Deus trouxe milagre. Servir com excelência promove milagre na minha vida e na sua vida. E vou terminar agora. Talvez eu falo com você. Da mesma forma que Jesus serviu, ele não queria estar nos holofotes. Jesus não serviu para estar no alto palanque e ser reconhecido. Várias vezes Jesus falava, olha, vai, não conte nada a ninguém. Jesus queria ficar no anonimato. Porque para ele não era importante muitos aplausos e muitas coisas. Mas mesmo assim Jesus não conseguiu esconder, porque passava o povo, Jesus está curando, esse cara é um agitador. Não é agitador não, ele é somente diferente. Mas ele está fazendo uma obra redentora. Ele está recuperando pessoas que ninguém conseguiria recuperar. Esse homem está curando que nenhum médico conseguiria curar. Ou seja, tranquilo, mas quem sabe eu falo com você, que você está vivendo um anonimato na sua vida. Mas é interessante que na psicologia o anonimato é algo interessante, porque ele é algo verdadeiro. A pessoa quando se silencia, se fica no anonimato, é porque ela realmente está se sentindo como se estivesse dentro de um casulo. E por um período de tempo Jesus sumiu. Jesus apareceu, mas depois Jesus sumiu, ninguém soube onde Jesus estava. E eu creio que nesse período de tempo Jesus ficou nesse anonimato, como se estivesse dentro de um casulo. Aquele casulo sequinho que fica ali, que você olha e passa e não dá muita atenção para ele, fala, deve até aí um lagartinho aí e tal, muito feinho. Mas está ali escondido, mas está sofrendo uma transformação. E quando essa transformação ela é completa, nós não observamos a natureza muito, mas se nós observarmos, vai sair dali uma criatura linda, uma borboleta com as asas coloridas, e ela vai dar vida à natureza. Eu quero te dizer, talvez você está no anonimato, e você não quer sair desse anonimato, tudo bem, mas o Senhor está gerenciando dentro de você, que você serve. Você serve para quê? Para servir. Você já se deparou com pessoas querendo suicidar e falar, eu não sirvo para nada, eu já não... Não. Serve. Para quê? Para servir. Porque quando você sair deste anonimato, quando você sair deste casulozinho, que talvez está aprisionando você, as suas asas vão bater e vão trazer novas esperanças para as pessoas que estarão do seu lado. As pessoas vão começar a te observar e vão falar, olha, houve uma transformação na vida daquele, ele era tão feinho, entre aspas, não é feio no modo de, mas ele era tão raquítico, ele não tinha esperança nenhuma para ele, estava lá preso. Não, o Senhor o transformou você no anonimato, e você saiu, e as pessoas vão ver as cores do arco-íris, as cores da aliança de Deus sobre a sua vida. Então eu te convido nesta noite, saia desse anonimato e comece a entender que Deus te trouxe para você servir, e servir com excelência. Que Deus possa te abençoar nesta noite, e que a palavra do Senhor gerencie no seu coração da melhor forma possível. É o que o Senhor colocou até aqui na minha vida. O pastor está com a palavra.
Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Queridos, acho que os diáconos vão estar. Melhora o microfonezinho aqui, por favor. Já estamos quase finalizando. Mas Cláudio, ele fala de serviço. E quando eu vejo pregando aqui, falando, né, aquilo que Deus colocou no coração dele, eu não vejo ele servindo apenas com esse microfone. Quando ele fala de anonimato, ele fala de algo que ele vive também. Quantas vezes, irmãos, eu estou falando aqui, mas não combinou não, né, Cláudio? Mas Cláudio tem o serviço dele, ele é concursado, trabalha, né? Tem o seu trabalho. Mas quantas vezes, irmãos, nós precisamos pintar alguma coisa aqui na igreja, salas, o próprio templo. E o Cláudio, embora não seja a função dele, né? Mas quantas vezes ele se dispôs a fazer isso, não cobrando absolutamente nada, como muitos irmãos aqui que servem. Mas Cláudio é um exemplo disso. Então não importa se você está com o microfone, você está com o rolo na mão. Ele está servindo ao Senhor. E cantando. É o tempo todo que eu passo aqui, que ele está pintando, às vezes ele cantando. Eu disse, Cláudio, você tem que fazer uma apresentação, um tempo aí para louvar o Senhor, uma apresentação especial. Então, sempre com alegria, rolando aqui e cantando umas músicas que eu nunca ouvi na vida, viu, Cláudio? Mas eu sei que existem. Então, nós louvamos a Deus pela sua vida e o corpo diaconal quer passar uma lembrança para você. Vamos aplaudir a Jesus, irmãos? Pode vir, irmão Tião. Jailton e irmão Tião vão orar por ele. O Jefferson chamou de pastor, né? O Cláudio de pastor. Pô, né? Receba, né? A Bíblia diz que Deus escolheu uns para pastores, outros para pregadores, outros para diáconos, outras coisas mais. E graças a Deus aqui nós temos vários pregadores, né? Pastores que vêm de outras igrejas. Temos o nosso querido e grande pastor aqui, ele nos serve com muita excelência também. Cláudio, para nós é uma alegria saber que você tem esse carinho por nós, pela igreja. E essa sexta é um mimo que a gente dá para você, que aceitou o convite, né, para poder estar aqui nesta noite pregando, trazendo a palavra de Deus, né, e você fez com excelência, como você disse. Que Deus te abençoe, né? Irmãos, estenda as mãos para cá, vamos orar para ele, né, por ele. Deus, muito obrigado, Pai, pelo seu filho, Deus, que o Senhor trouxe aqui nessa noite, Deus, para estar trazendo a tua palavra, Pai, e com muita excelência, como o Senhor disse, servir com excelência. E ele é um filho do Senhor que serve com excelência. Nós abençoamos a vida dele, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor venha, meu Deus, fortalecer cada vez mais a fé dele no Senhor, Pai. Ele e a família, que eles possam estar, meu Deus, juntos, orando juntos e servindo juntos ao Senhor com muita excelência, Pai. Nós te adoramos, nós te agradecemos e glorificamos o Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe. Glória a Deus. Queridos, nós já estamos finalizando, mas eu queria também agradecer nosso corpo diaconal. Nosso corpo diaconal sempre servindo, né, promovendo cada segundo domingo do mês esse tempo para a gente estar fazendo as cestas básicas. Então louvamos a Deus pelo serviço que esses irmãos tão abençoados têm prestado. Olha que mesa bonita as irmãs fizeram. Mas eu quero reforçar, irmãos, o serviço diaconal é um serviço de servo. E muitas vezes, irmãos, exige uma cooperação até da nossa parte, porque muitas vezes esses irmãos, para manter a ordem do culto, eles vão, às vezes, passar ali por baixo, quando eles veem uma aglomeração, principalmente uma aglomeração que se dá a perder o momento que a gente tem aqui de culto, às vezes conversando lá embaixo, crianças, né? Pessoas até mais rapazes, moços, enfim. Então eles chegam com amor, com carinho, né? E pedem para voltar ao templo, para não perder nada que Deus tem para nós. Então,
é um serviço que muitas vezes para muitos é assim, ó, já vem um diácono, já vem a diaconisa. Não, encare isso como um serviço de amor que eles prestam aos irmãos. Então Deus abençoe a vida dos nossos diáconos e diaconisas, que eles continuem servindo com alegria, com excelência. É o que nós pedimos a Deus em nome de Jesus. Vamos aplaudir a Deus pela vida deles também. Deus abençoe. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Meus irmãos, lembrando que nós teremos a reunião com os jovens e adolescentes, rapidamente, tem algo importante para ser dito. E eu queria, nesse momento, pedir para vocês se colocar de pé. Eu queria convidar nossos visitantes, aqueles que foram apresentados aqui. Foi uma honra tê-los aqui nessa noite. Queria convidá-los aqui, está o Toninho, está a Marta, está a Lena. Eles prepararam um lanche maravilhoso lá embaixo para vocês, que estão aqui hoje pela primeira vez. Então, queria convidá-los a acompanhar estes irmãos em nome de Jesus. Amém? Quem está aí perto deles, quem veio com eles. Estou vendo a irmã Cida ali, Deus abençoe, querida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Isso, mais um aplauso para ele, gente. Aê. Deus abençoe. Não deixe de fazer a sua inscrição, pegar o seu carnê para a ceia da unidade. Será uma bênção, um feriado, all inclusive, café da manhã, almoço, jantar, lanche. Então tudo isso por esse valor que a Sara falou aqui. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa noite. Feche os seus olhos. Obrigado, Deus querido, por esse tempo que aqui nós passamos, pela oportunidade que tivemos de te cultuar, de servir ao Senhor nessa noite através daquilo que trouxemos, nas primícias que trouxemos e colocamos no teu altar. Obrigado, Senhor Jesus, pela vida dos diáconos, das diaconisas. Obrigado, Senhor, por esse corpo que serve à igreja do Senhor. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos que cultuou junto com todos nós aqui. Cada vida que veio sair do seu lar para prestar ao Senhor esse momento de adoração. Que a bênção do Senhor permaneça sobre cada um, que o Senhor conceda uma semana de paz, de livramento, de vitória, de provisão. Pai, em nome de Jesus Cristo, sustente, ampare cada um que está aqui e que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre você, meu irmão, e sobre todo o povo de Deus espalhado na terra, hoje e para sempre. Amém, amém. Deus abençoe, vá em paz. Pelo menos 3 abraços dê aí nos seus irmãos, no seu irmão, quem está à sua direita, quem está à sua esquerda. Reunião na sala do jovem.